você acredita em fantasma? Você já viu fantasma? Conhece alguém que viu fantasma? Você tem medo de fantasma? O dicionário diz assim que fantasma é algo que gera medo, que gera terror, né? Por isso que os filmes de terror tem sempre. E também ele define, são algumas, só 2 definições, tem outras, diz que fantasma é uma aparição sobrenatural de uma pessoa morta, né? Então, eu tinha o maior medo quando criança de cemitério. E o pior é o seguinte, como criança, por causa de todas as histórias que eles contaram de cemitério, lembra? Daqueles que contam almas, né? Você já ouviu isso? Que alguém estava comendo fruta, e só que a fruta o pé de fruta estava dentro do cemitério, né? Rapidinho você conhece isso aqui. Então, foram derrubar e caíram frutas fora do cemitério. Então a pessoa apavorada está passando e diz que os 2 estão separando as frutas, os 2 que estavam lá. E quando ele está separando as frutas, ele fala assim, e aquelas 2 que estão ali do lado de fora? Aquelas são minhas. E o cara está passando lá fora, ele pensa, é minha alma que alguém está buscando, né, enquanto ele estava passando. Então, é essa a ideia. Então, quantas historinhas que eu acho que você ouviu contando de cemitério. O pior para mim é que para ir para chácara e alguns lugares de pessoas, amigos ou da família, a gente tinha que contornar o cemitério mesmo, não era uma estrada assim, era um lugar que você tinha que contornar. Então, contornar o cemitério à noite era um desespero. Vai que tem alguém contando almas nessa noite e sobrou alguma, e ele resolve contar as que estão, aquelas lá de fora são minhas e eu estou passando. Essa era a ideia. Então, medo esse terror né, sobre aparecer alguém morto aqui, né, um fantasma, era grande. Agora, a Bíblia fala sobre isso também, de outra forma, né? Tem um episódio aqui que os discípulos passaram e eles acham que viram um fantasma. Vamos lá comigo? Mateus 14, 22 a 33 diz assim, logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fosse adiante dele por outro lado, enquanto ele despedia a multidão. Vão sem mim, vão todos vocês. E diz que ele despediu a multidão, subiu naquela noite sozinho ao monte para orar. E ao anoitecer ele estava ali sozinho, mas o barco já estava em considerável distância da terra, e fustigado pelas ondas, porque o vento soprava contra ele. E alta madrugada Jesus dirigiu-se a eles andando sobre o mar. E quando o viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram, é um fantasma! E gritaram de medo, muito forte, é um fantasma. Mas Jesus imediatamente lhes disse, coragem, sou eu, não tenham medo. Senhor, disse Pedro, se és tu, manda eu ir ao teu encontro por sobre as águas. Venha, respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre a água e foi na direção de Jesus. Mas quando ele reparou no vento, ele ficou com medo e começando a afundar, gritou, Senhor, salva-me. E imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou e disse, homem de pequena fé, por que você duvidou? Quando entraram no barco, o vento cessou, então os que estavam no barco adoraram, dizendo, verdadeiramente, tu és o Filho de Deus. A fé vem pelo ouvir da palavra de Deus, amém, irmãos? Meu compromisso é falar da palavra de Deus para o seu coração. Peça ao Senhor, nesta manhã, para ministrar a sua vida, amém? Diga a Ele, muito obrigado por trazer você aqui nesta manhã. Deus te deu essa oportunidade, Deus me deu mais uma oportunidade, e eu agradeço cada vez de poder falar com vocês, quero falar seriamente com vocês, quero pedir muito que você preste atenção e abra o seu coração. Qual é o título aqui? Como o medo pode atrapalhar as suas realizações? É sempre uma pergunta que eu pretendo responder no sermão. Como é que o medo pode atrapalhar? Definição de medo é apreensão por algo desagradável. Medo é isso. Ele é ruim demais, é essa apreensão que eu tenho, e na verdade no grego, nesse texto aqui, está usando a palavra phobos, falando de fobia, e pode ser uma situação real ou imaginária, mas não importa, seja real ou imaginária, na sua mente não vai fazer essa diferença, e você vai viver como se fosse. Então o medo pode ser por algo que você realmente esteja acontecendo, ou como aquela imagem que você está vendo, brincando, né? Quem é que não fez essas brincadeiras aí, com monstros, e criança passa um medo danado com essas brincadeiras, né?
Eu quero olhar para esse texto nessa manhã um pouco diferente. Eu sei que você tem ouvido sobre esse texto, já até ouviu de mim, ouviu de outras pessoas, a gente sempre está focando Pedro andando e Pedro afundando, mas eu queria pensar um pouquinho mais, e sempre o desejo é de você entender, não só espiritualizando, ore, busque a Deus para você viver a vida espiritual. Eu quero dizer o seguinte, aqui está falando de todas, e eu quero pegar princípios para toda e qualquer situação da sua vida. O que é que está envolvido? Por que Pedro agiu assim? O que aconteceu com Pedro? E o que acontece comigo e você? Eu já disse que eu tinha esse medo, eu tive que lutar com ele, né? O medo do escuro, o medo de coisas que aparecem, que parecem que são, né? Então vamos entender, e eu queria que você olhasse para a sua vida, todas as áreas da sua vida, não importa qual seja, e entendesse esse texto e buscasse de Deus viver do jeito que Ele deseja que você viva nas situações. Como é que o medo pode atrapalhar? Primeiramente, o medo distorce a visão das coisas, né? Ali não é aquilo que está lá na parede, mas parece uma brincadeira, né, para alguns, né? Mas tem outras coisas que nós vemos. Deixa eu te perguntar uma coisa. Isso aconteceu essa semana. Como seria, não com alguém da igreja, tá? Como seria se você, e eu pedi licença para falar sem identificar o nome. Como seria se você recebesse uma mensagem no seu WhatsApp de uma pessoa importante para você, dizendo assim, eu desejo nada de Deus para a sua vida? Estranho isso, né? Você vai lá, está lá, abre o seu WhatsApp e alguém manda essa mensagem. Automaticamente você não pega uma mensagem dessa e exclui e deixa. É uma pessoa importante para a sua vida. E a pessoa disse, eu desejo nada de Deus para a sua vida. Bom, toda uma história se desenrolou que eu tive que entrar para ajudar. Mas isso me ajudou muito nessa parte do sermão, para falar dessa visão distorcida que a gente pode ter das coisas. Qual é o problema aqui? Nós temos um medo de não conseguir agradar as pessoas. Aí você recebe uma mensagem assim, eu desejo nada de Deus para você. Você não recebe bem. Então esse medo de não agradar as pessoas, o medo de não ser aceito pelas pessoas, o medo de ser mal compreendido, de ser mal visto pelas pessoas, mal interpretado pelas pessoas, e se é alguém importante, então tem sentido para mim. Isso me faz sentir mal. E essa visão distorcida das coisas, como essa pessoa teve, já no final você vai entender, eu vou explicar isso melhor, essa é uma das causas de ressentimentos entre pessoas, de quebra de relacionamentos, de confusão entre as pessoas, de inimizades, por causa de uma visão distorcida do que aconteceu. O medo faz a gente também olhar as coisas num tamanho extra large, né? Um tamanho maior do que ele é, né? Você tem uma mãozinha pequena aqui perto da luz, né, fazendo um sinal, e ele aparece bem grande lá na sombra, não é assim? E essa é a ideia mesmo, o medo faz isso com a gente, de ver coisas que realmente não são daquele tamanho, daquele jeito, né? Por meio deles nós damos mais poder a uma coisa que muitas vezes nem existe. Já aconteceu com você? Por exemplo, eu estou caminhando, eu imaginava tudo na beira daquele cemitério. Qualquer barulho era uma alma penada para mim, né? Qualquer barulho era, né? Sombra então, né? Eu estou andando e de repente eu vi um vulto, aquele negócio, meu Deus, o que será que é aquilo? Né? Não é assim? Uma visão distorcida e aumentava o negócio, né? Você sabe disso. Não estou falando uma coisa que você não saiba. O medo de perder, então falando de relacionamentos aqui, faz a gente colocar minhocas na cabeça. Diz que no lugar disso a gente deixa um monte de coisinha que não deviam estar lá, mas a gente deixa. Veja os versículos 24 a 26, diz assim, vamos falar juntos? Mas, vamos juntos lá? Mas o barco já estava em considerável distância da terra, fustigado pelas ondas, e por meio do vento soprava contra ele. À alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles, andando sobre o mar, e quando o viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram, um fantasma! E gritaram de medo. Agora eu estava olhando um pouco mais, eles já estavam assustados. Eles estavam longe da margem do rio. Quem já foi pescar, e eu já fiz muito disso, e que vai de barcos, você sabe, e eu tive que aprender a duras provas, que você tem que estar pescando, aproveitar daquele momento, mas sempre de olho no tempo.
Porque se o tempo fechar, e ele fecha rapidamente, geralmente sobre as águas, eu não sei por que isso, aqui demora, mas sobre o rio e sobre o mar é muito mais complexo, parece que tudo é mais rápido. E se você vê o tempo levantando, que vai ter chuva, a orientação é sempre, eu já errei nisso, corra para a margem. Ah, mas está pescando bem, não importa, vá para a margem, porque é perigoso. O vento no meio e as ondas que virão podem fazer você afundar, são perigosos demais. Mas então eles estão aqui, eles já estão lá no meio. O vento e as ondas, então, já não era um pouco medo deles, eles estão lutando contra isso. Agora, para ajudar ainda, então, ondas, vento, meio do mar, eles sabendo que estavam em perigo, é madrugada. Eu imagino que eles não deviam estar vendo quase nada, está escuro ainda. E aí aparece alguém andando sobre as águas, coisas que eles nunca viram. Então, não dá nem para incriminar os nossos discípulos dizendo assim, não, os marmanjões daqueles dizendo, gritando, estou com medo, é fantasma, porque realmente eles tinham muitas coisas para ter medo naquela situação. A grande questão para mim é que quando a gente tem medo, é normal para a gente, o que a gente faz quando a gente está diante do medo? Você vai lá, não deixa comigo? Eu não falo, deixa comigo. Quando eu penso que há algo perigoso ali, eu tento fugir. Eu vou tentar sair daquela situação, até me esconder daquilo. Eu não vou ficar dando sopa. Essa é a ideia de fugirmos, de nos escondermos, porque eu estou assustado e a coisa ainda ganha mais vulto. O medo faz a gente ver coisas que não existem. O irreal se torna real, porque eu estou com medo. O medo era tão grande, então eu disse que aí você tem homens corajosos no mar, dizendo, é um fantasma. E o que resolveu para eles, para entender que que Jesus não era um fantasma, que o que eles estavam vendo não era um morto vindo ali, foi o fato de aproximação. É aí que eu quero contar para você, aproximação. E aproximação e de ouvir e de ver corretamente. Então, é claro que possivelmente não é eles que viraram o barco para o lado de Jesus, né? Porque eu imagino que eles fugiriam de Jesus. Mas Jesus se aproxima. E ao aproximar, eles percebem que não é assim. Eu estou pensando o seguinte, que é exatamente o que acontece com a gente. Quando você e eu temos uma visão distorcida de algo, e isso igual o caso aqui, que vou explicar melhor para você, dessa mensagem, o nosso medo faz a gente ver coisas, e eu disse, quantos casamentos terminaram por isso, quantos negócios, quanta gente está travada na vida por medo, por ver coisas que não existem. Eu vejo o seguinte, quanta gente sofre, por exemplo, eu sei que é um medo real, mas a gente avulta, tem coisas que não são tantos assim, não é tanto assim. O medo que as pessoas têm de encarar, por exemplo, fazer uma carteira hoje, de dirigir, né? Constantemente as pessoas falam sobre isso. Tem gente que eu tive que ir junto, teve gente que eu tive que orar por ele. Por quê? O medo faz isso, de tornar as coisas tão grandes, mais do que elas são. E a gente precisa o quê? A gente precisa lá encarar, porque se a gente fugir, ele continua sendo maior. E se eu tentar vê-lo à distância e interpretá-lo à distância, eu estou piorando a situação cada vez mais, é o que muitos de nós fazemos. O meu conselho para você aqui, e olhando para a sua vida, sobre as coisas que acontecem na sua vida, e as distorções que possivelmente você já enfrentou, é assim, sempre dê a chance, nas situações que complicam, de você ver de mais de perto. Primeiro isso, tenta chegar, não foge daquilo. Se foi um problema com seu marido, um mal entendido com a esposa, ou no negócio, ou no trabalho, não importa no que seja, tenta chegar perto e ver se aquilo que você está vendo é mesmo. Aí você fala, mas você tem medo? Leva alguém junto com você, se é essa a questão. Né? Quando eu vou para um lugar que eu tenho medo, então eu não consigo, pede ajuda, vá comigo, eu quero ir mais perto. Na verdade, assim, deixa eu entender aquilo. Depois de ir mais perto, no caso de situações de conflitos, tenta ouvir atentamente. A conclusão deve vir depois de tudo isso. Cheguei perto, eu encarei a situação, eu tentei ver melhor aquela situação, ver outros ângulos da situação, então depois eu concluí, porque senão o que vai acontecer é que você vai passar a sua vida sofrendo, sabe? Uma das coisas que eu tenho orientado os casais quando nós tivermos nossos encontros, para vocês pensarem. Tenho orientado quem se casou recentemente, aproveite isso, porque depois que você criar o hábito errado vai ser difícil. Toda a semana, tente tirar os fantasmas. Toda semana, sente vocês dois, pelo menos, que seja por 10 minutos, e dê a oportunidade do outro expressar. Tire os fantasmas, tire
visões distorcidas que nós temos. Quanta gente sofreu por muitos anos, até terminaram, ou até morreram, só no leito da morte, tentaram chegar perto daquela situação que guardou por tanto tempo como um fantasma e descobre que a sua visão era distorcida, não era real. Mas podia ter descoberto antes. Então eu estou chamando de tirar a pressão no casamento. Semanalmente, querido, essa semana como é que eu fui? Claro, tome cuidado, coloque limites, senão, né? Mas se você fizer toda semana, eu imagino que não vai ter muito problema, né? De você ter um caderno muito grande, então, combinem, vamos ser objetivos. Ofendi você, feri você, como é que está? Senão, eu só estou dando um exemplo, mas um exemplo prático, você pode fazer isso em qualquer área da sua vida. O grande problema é de viver a nossa vida olhando para fantasmas, e nós vivemos com medo e não encaramos eles, e aí com a visão distorcida, perdemos muito da vida, nos escondemos e perdemos aquilo que realmente a vida poderia oferecer para a gente. Imagina, a gente ter que chegar no final da vida para conversar com alguém com sinceridade, para tentar tirar, para mim, marido e esposa, pais e filhos. Interessante, e sabe, visão distorcida a gente pode criar sem querer. Eu lembro que um dia fui sentar com meu filho, Micael, né, e conversar sobre ele uma determinada situação, e ele abriu algo, eu não quero abrir, não vamos falar aqui, mas ele abriu algo para mim que eu nunca imaginaria, mas ele sofreu com algo que não precisava ter sofrido, naquele período, entende? Por quê? Porque eu ajudei, inclusive, a ter uma visão distorcida daquela coisa, do jeito que eu fiz hoje, oriento aos pais, cuide nisso, porque você pode errar, entende? Mas não que ele ficou deprimido na vida dele, não teve nada disso, é que um dia de conversa, nós nos falamos, e se nós tivéssemos conversado lá atrás, eu poderia ter mudado a minha atitude e mostrado que não era aquilo, que a razão não era aquela. E o meu filho mais velho, a mesma coisa. A gente convivendo vai ser assim, né? E cada filho já tem uma visão do pai. Eu sou 2 pais lá em casa, a visão do Douglas é a visão do Micael. Se eu tivesse 10 filhos, cada um teria uma visão. Por isso a importância da gente fazer isso constantemente. Chegue perto. Não fuja do que você está enfrentando. Ficou algo ofuscado, tem dúvidas, você não está entendendo, é preciso que você vá ao fundo, não deixe criar fantasmas, não deixe viver com a visão distorcida. Eu acredito que você tem, se você parar, e eu quero que você faça, esse é o seu exercício. Vá para a sua casa e veja se não há distorções. Por exemplo, minha esposa sofreu por muito tempo na sua vida, porque ela achava que quando ela foi se engravidar, sua mãe era contra ela se engravidar, e ela não entendeu, por que a minha mãe está fazendo isso? Aí no filho, ela incentivando o filho a ter filhos, mas para ela não queria que a Rosane de jeito nenhum engravidasse. Aí, de novo, nessa vem a questão, já fiquei bravo, pera lá, qual é o problema seu? A senhora gosta mais dele? Mas ela nunca disse. Um dia, numa conversa, bem longe, algum tempo depois, a gente já tinha filhos, numa conversa da Rosane com a sua mãe, ela entende o seguinte: sua mãe havia tido vários abortos, e ela tinha medo, ela não soube dizer para a filha, que ela tinha muito medo que a Rosane passasse por aquelas situações. Você entende? Mas a minha mãe não me ama, minha mãe, eu não sei ela não me respeita, por que ela está fazendo isso? Porque ela me encheu de medo. O medo era da mãe, não era da filha. Ela estava com medo, e na conversa, entende que não havia maldade, na verdade era uma mãe tentando mostrar, quero te proteger, mas de um jeito que ela não estava sabendo dizer. E a coisa distorcida vai levando a sua vida, e nós vivemos à base de fantasmas. Então, por favor, tome cuidado no que você vai fazer. Sabe o que aconteceu na história, então, que eu contei para você? Na verdade, a pessoa no outro dia mandou o restante da mensagem, explicando aquele nada, eu quero nada de Deus para você. Na verdade, não é, e eu ouvi essa fala, eu quero nada. Na verdade, a conversa era assim, a frase era assim, quando eu li, eu quero o nada de Deus. Bem, quando você põe esse artigo aí, a coisa muda. Eu quero nada de Deus é uma coisa, eu quero o nada de Deus, tinha um pouco mais. Sabe o que era? O nada de Deus era, o nada de Deus me faltará. Então tenha isso, porque não falta. Ele diz assim, quando Deus age, nada impede Deus. Essa era a ideia da pessoa. Para Deus,
nada é impossível. Foi isso que a pessoa estava trabalhando. Mas sabe, ele estava desejando uma coisa boa para essa pessoa. Essa pessoa viu essa frase e simplesmente fechou ali e diz: eu não sei porque ele me escreveu, eu não sei o que essa pessoa tem contra mim, eu não sei o que ele tem comigo. E eu pedi, mande um áudio dizendo que eu estou dizendo o seguinte, para esperar que isso não é isso. Mande um áudio conhecendo a pessoa, mande um áudio dizendo o seguinte, para ela mandar de volta, perguntando: escuta, você me escreveu isso mesmo? O que você quis dizer? Eu não entendi. Você está entendendo o fantasma? Eu me escondo, eu fico sentido aqui, eu fico ressentido, e muitas vezes a gente é capaz de conversar com outras pessoas, já estavam ouvindo, tinha a pessoa que ouviu, que era um outro, que depois veio para mim, e eu tentando controlar a situação e ajudar a ver e tirar os fantasmas e a visão distorcida. Isso não acontece só com ela, acontece com você e comigo, acontece com todos nós. Então o meu conselho é: encara, não foge, né? E vai lá ver a situação, tenta ver todos os ângulos da situação antes de decidir e antes de viver com base em fantasmas. O medo pode atrapalhar também as nossas realizações, quando, em segundo lugar, o medo faz olhar para as dificuldades e não para as possibilidades. Vamos falar? O medo faz olhar para as dificuldades e não para as possibilidades. O que aconteceu com Pedro é um grande exemplo para a gente entender. Um exemplo para você e eu pensar. Para mim, a gente vai bem até que as situações se compliquem, a gente vai muito bem, você viu? Né? Tanto que diz assim, casamentos, né? O casamento é até que os problemas financeiros nos alcancem, né? A ideia é mais ou menos isso. Até que a primeira briga aconteça, até que a primeira desavença aconteça. Ele dura até ali, porque uma grande maioria de nós não sabemos lidar com situações difíceis. Nós não sabemos enfrentar as situações. Veja o texto, versículo 28, 29 e 30. Vamos ler comigo? Diz assim: Senhor, disse Pedro, vamos lá comigo? Se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Venha, respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre a água e foi na direção de Jesus. Mas quando reparou no vento, ele ficou com medo e, começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me. Eu sei que muita gente vai falar do Pedro que andou, depois afundou, e a gente já viu muito disso, mas sinceramente, eu acho Pedro um cara muito ousado. Sabe por quê? Enquanto está todo mundo, possivelmente lá no seu cantinho, você viu, cara, aquilo? Nossa, eu pensei que era um fantasma, porque não sei o quê. Meu Deus, o barco quase afundando, a turma ali toda assustada, apavorada. Pedro, o que ele faz? Ele é ousado. Quando está todo mundo lá discutindo essas coisas, Jesus é o Senhor mesmo? Deixa eu andar também? Deixa eu ver como é que brinca disso na vida? Como é que faz assim? Eu queria saber, Jesus. Né? Então ele é ousado demais. Então, antes da gente criticar Pedro, que ele é realmente apressado em tudo que ele faz, eu penso que muitas vezes é isso que é o problema nosso. Nós pensamos e nunca andamos sobre as águas porque a gente tem medo de afundar. E nunca vai andar, porque é possível que afunde mesmo. Né? Mas a gente não pode ter medo. E Pedro, então, quando ouve Jesus, ele andou alguns momentos por sobre as águas. Para mim, ele andou até acabar o combustível da confiança. Ui, que negócio legal, que joia, né? Já disse para vocês, já fizeram um monte, vou aproveitar então, já fizeram um monte de vezes isso comigo, né, pescando, grilo, você não é pastor, o senhor é pastor mesmo? Anda aqui sobre as águas, vem até o nosso barco aqui, traz um pouco para a gente, ou aí está pescando mal, muda para cá, né? Bem, eu já orei para os peixes aparecerem, algumas vezes não apareceu, o cara do lado está pegando um monte, eu falo: Senhor Jesus, o que é isso? Nem pastor, né? O senhor podia dar uma ajudazinha aqui, onde que estão os peixes, né? Mas é assim que são as coisas. Mas ele vai até, ele só tem um pouco combustível de confiança, e ele anda, e ele está andando. E eu penso que Pedro achou que andar sobre as águas, num determinado momento, enquanto está tudo legal, era como deslizar no gelo, né? Gostoso, né? Vamos lá, está tudo legal, está jóia, até que de repente ele percebe que não é só isso. Começam os ventos
E as ondas começam a subir, e a partir daquele momento, então, Pedro para olhar, agora não mais para a direção de Jesus, mas agora ele até nem está, eu imagino até que Jesus fez algumas ondas subirem, e ao invés de ele ver Jesus, você já viu isso? O barco sobe, aquela onda, né, de lado, né, tem que ser assim, vai muito alto, que a única coisa que você olha é para cima, depois quando você passa, você vai olhar para baixo. Então eu imagino que nesse momento, ele não vê Jesus mesmo, nem que ele quisesse. E a única coisa que ele faz é que ele esquece que Jesus está do outro lado, e aí ele passa a afundar. Olhar para as dificuldades, elas realmente nos afligem e nos paralisam. E o medo vai impedir a gente de continuar em frente, de dar os passos para a saída daquela situação, porque o que Pedro faz é olhar para o que ele está enfrentando, para as suas dificuldades. Qual que é o meu conselho que eu queria que você pensasse aqui? Cada um deles eu estou dando um conselho para você pensar, que no final eu vou repetir para você. Lembre-se que a vida não é deslizar sobre gelo, que é legal, bota lá e, né? Tem até num dos shoppings aqui que eles fazem artificialmente algo, é uma delícia aquilo. Não, meu filho, não vai ser assim, não vai ser um lugar assim. A vida não é deslizar sobre gelo. A vida é uma vida cheia de obstáculos, você sabe isso. Por isso que está falando que a vida cristã é uma maratona, que nós temos que vencer várias coisas, e é aquele que chega até o fim, é que vence. E está dizendo de vários obstáculos que eu já citei a semana passada para você. E a gente precisa, o que a gente precisa, no meio de tudo isso, é saber olhar para a coisa certa, olhar para a direção certa, olhar para aquilo que realmente merece a nossa atenção. Muitas pessoas estão olhando para aquilo que arranca, que extrai a sua força. Muitas pessoas ficam passando a sua vida olhando para aquilo que todo dia rouba a sua esperança, a sua alegria. E aí, então, como é que pode enfrentar a vida desse jeito? Sempre enfraquecido, sempre enfraquecido. Então nós temos que, ao invés de olhar para as dificuldades, elas são reais? São. Ninguém está dizendo para você dizer que não são. São reais. Jesus disse que íamos ter aflições, mas ele diz, aprenda a olhar para as possibilidades da vida. Naquele momento, Pedro esquece algumas coisas importantes. Primeiro, Jesus estava ali. Entende, irmãos? Jesus estava ali. Ele não estava só, ele esqueceu da presença de Jesus. Ele esqueceu que foi Jesus quem disse, venha. Ele não estava viajando na maionese, não foi um negócio, deixa eu ver aqui se dá certo esse negócio. Fez isso não, o próprio Jesus. E é interessante que não é uma coisa nova para ele, porque no capítulo 8, aqui a gente está no 14, no capítulo 8, Pedro já tinha visto Jesus acalmar a tempestade. Não era novo, ele sabia que Jesus tem poder para isso. Mas ele esqueceu de tudo isso e olhou para aquelas situações de complicações do momento e esqueceu que ele tinha possibilidades, e as possibilidades estavam ali. Tanto que quando ele lembrou das possibilidades, o que aconteceu com ele? Socorro, Jesus! Ele clamou a Jesus, ele lembrou-se de Jesus. E Jesus estava ali, Jesus não abandonou, e jamais vai fazer isso com você. Diz que Jesus apareceu, estendeu as mãos, e quando ele colocou Pedro em segurança, o mar estava calmo já, porque é assim que é com Jesus. Então, aprenda a olhar para as possibilidades, olhe para aquilo que te dá força, que renova a sua esperança, que te ajuda a vencer. Terceiro e último, o medo pode atrapalhar as nossas realizações. Vamos falar juntos? Quando o medo faz duvidar da grandeza do poder de Deus. O medo faz isso com a gente. Pedro já estava andando sobre as águas. Então não era algo para ver, deixa eu ver se funciona isso mesmo. Né? Não é assim. Você já fez isso? Né? Vamos ver, Jesus andou, vai que eu consiga, né? Você já não tentou isso em alguma piscina? Jesus, eu quero andar sobre as águas, né? Não, ele não estava brincando disso. Jesus estava andando, ele disse, é o Senhor, ele já tinha experimentado. Então, ele já estava vivendo algo sobrenatural, ele está andando sobre as águas. É impossível o nosso peso andar sobre algo que tem uma massa menor. Mas Pedro podia naquele momento, porque Jesus fez, então ele estava experimentando isso. Veja o versículo 31 e 32, leia comigo. Imediatamente, Jesus estendeu a mão e o segurou. Amém, irmãos? Só que ele
tinha que dar uma lição difícil. Sempre. Jesus não perde nenhuma oportunidade. Jesus, tudo é possibilidades, oportunidades, né? O que ele disse para Pedro? Vamos falar juntos? Homem de pequena fé, porque você duvidou. E quando entraram no barco, o vento cessou. Jesus tinha dito: venha andando sobre as águas. Era uma ordem de Jesus. Só que quando Pedro se deparou com o poder das águas, com o poder dos ventos, eu vou colocar da seguinte forma para você: ele duvidou do poder de Jesus. Entende? Quero dizer para você o seguinte: saiba que Satanás vai usar os seus medos para minar a sua confiança em Jesus. Ele vai fazer isso, ele vai usar os seus medos. Ele te conhece, ele me conhece. Ele não vai trabalhar com o meu ponto forte e o seu ponto forte. Por isso diz que ele ronda a gente como faz. Ele não é leão, leão é Jesus. Jesus é o leão da tribo. Ele é um pseudo-leão. Ele só faz de conta que é. Ele faz isso aí. Põe aquela imagem de novo lá do início para mim, a principal. Satanás, a principal do texto, né? O que Satanás faz isso né? É um gatinho, um bichano fazendo cara de leão e você olha lá, né? Mas o leão de Judá é Jesus Cristo. Amém? Só que ele tenta tragar você, ele fica ao nosso redor, só que ele usa exatamente as estratégias de um leão. De encontrar pessoas doentes, fracas, como o leão faz. E ao encontrar fracos e doentes, aqueles que não podem correr, é isso que ele pega, é aí que ele faz. Então ele vai usar o seu medo, as suas fraquezas, para pegar os seus pontos onde você tem debilidades, para fazer você não acreditar no poder de Deus. Jesus não fez um convite a Pedro sobre algo que ele não tinha controle. Saiba disso. O convite de Jesus e a ordem de Jesus, venha, ele não chamou Pedro para afundar. Ele chamou Pedro para experimentar um sobrenatural, para andar sobre as águas, para enfrentar o mar, porque não era só daquele momento as ondas e o vento. Eu estava lendo pensando que Jesus tinha agitado aquele momento. Não, eles já estavam no mar agitado, nós lemos isso. A situação já era complexa. E Jesus chamou Pedro para andar naquele mar agitado, com aquelas ondas e com aquele vendaval. E ele andou. E Jesus não chamou ele para afundar. Mas Satanás vai criar vários vendavais para fazer você desacreditar. Ele chamou Pedro para andar sobre as águas. E Pedro andou. Sabe? Só que Pedro falhou. Pedro andou, mas falhou. E o que me chama a atenção, e não é o que eu quero gastar aqui, vamos terminar, mas é que, interessante, mesmo quando a gente pisa na bola com Jesus, né? Como Jesus é maravilhoso. Talvez você esteja aqui nessa manhã falando, nossa, Jesus, eu nem sei, eu não sou digno. Estava ouvindo de um pastor, que estava no meu quarto essa semana, que chorava dizendo, eu não sou digno. Ele foi um policial. E ele falou assim, eu tenho vergonha de contar as barbaridades que eu fiz. E eu nem consigo direito. E eu falei assim, onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Amém? A mulher que mais amou Jesus do que todos os outros foi a pecadora. Então a gente fica pensando que Deus fica procurando os certinhos para Ele amar. Você fica pensando e levando sua vida que Jesus está esperando você acertar para Ele te aceitar. E Jesus não faz isso. É graça. Graça é um presente, eu não pago por Ele, isso que é maravilhoso. Você pisou na bola? Você está pisando na bola com Jesus? Né? Ele está dizendo aqui que Ele quer mudar a sua história. Imediatamente Pedro clama, Jesus, eu estou afundando. Talvez você esteja afundando no seu casamento, você está afundando na sua vida espiritual, você está afundando na sua família, você está afundando nos seus negócios. Você percebe, meu Deus, eu fiz um plano legal, o pastor me ensinou, orou comigo, eu fiz planos, eu orei a Deus, disse que esse ano ia ser diferente, e você está terminando o seu ano, como eu também, em algumas coisas que eu não consegui aquilo que eu queria, e Deus não me ama mais, ou me ama menos por isso.
Ele só está dizendo, são oportunidades. Minha misericórdia se renova, eu estou aqui. É só clamar, é só clamar. Jesus, me ajuda, eu estou afundando. Jesus estava lá, Jesus não saiu. Pode ser que as ondas e as dificuldades ofuscam, você não está vendo Jesus, parece que Ele não está com você. Parece que você está sozinho. Do jeito que Ele apareceu como um fantasma, quem sabe Ele tenha sumido como um fantasma. E Jesus está dizendo, eu estou aqui, eu estou aqui. Quero encerrar com você, então o conselho nisso aqui é, você precisa saber das ciladas de Satanás e se lembrar do compromisso que Deus tem com você de pôr limites no sofrimento. Amém, irmãos? Satanás vai criar situações tentando fazer você duvidar, enfraquecer na sua fé, mas você precisa lembrar que Jesus jamais vai sair de perto de você. Amém? Jesus está sempre presente em situações, eu tenho experimentado isso nesses últimos dias, mais do que experimentei na minha vida, de um jeito muito especial com a minha mulher. Quando você não pode fazer nada e sabe que só Deus pode fazer, e você vê aquelas turbulências, ondas, e a presença de Jesus real e marcante é o que te segura nessas horas. Jesus então tem um compromisso, um Deus fiel, de não deixar acontecer nada que vá além das suas forças. Tá bem? Então, quais os desafios? Fique em pé. Quais os desafios para o seu coração nesta manhã? Quero que você veja comigo. Quais são os desafios? Primeiramente, com base no primeiro ponto, você tem que dizer para o Senhor Jesus, me ensina a perceber quando minha visão estiver distorcida de uma determinada situação, não importa qual seja. Vamos falar juntos? Me ensina a perceber quando a visão estiver distorcida. Jesus chega a dizer, filho, troca o óculos. Né, são os seus olhos. Falou assim, antes de você tirar o argueiro, né, o cisco, antes de você tirar o cisco do olho do seu irmão, tira a trave que está no seu. Visão distorcida. Quantas vezes nós estamos brigando por coisas, por visão errada? Dê a oportunidade, chegue perto, não fuja, encare a situação e tenta mudar essa visão. Se for verdade realmente, então você peça que Deus mude a situação. Mas normalmente estamos vivendo coisas que não são. Segundo, fale isso para Deus, me dá a capacidade, vamos falar juntos? Me dá a capacidade para olhar e confiar nas possibilidades e não nas dificuldades. Você tem dificuldades? Tem, todo mundo tem. Até Jesus voltar, irmãos, e deixa eu te falar uma coisa, quanto mais dificuldades você passar, melhor você será. Jesus aprendeu pelas coisas que sofreu, você não e eu não vamos aprender de outro jeito, são as dificuldades. O problema é o jeito que nós nos postamos diante das dificuldades. Você pode desistir, você pode reclamar, você pode tornar-se um coitadinho da vida, se você quiser, ou você pode dizer, eu quero ver as possibilidades de Deus nessa situação, eu quero que Ele mude a história, eu quero perceber Jesus, eu quero ver a mão de Deus, eu quero ver o projeto de Deus, porque nenhum projeto de Deus pode ser frustrado na sua vida. Olhe para as possibilidades, perceba Jesus com você. Você está precisando perceber Jesus no que você está vivendo agora? Ele quer ser visto por você. Amém? Amém, irmãos? Amém. Aleluia. Terceiro e último, desafio para o seu coração. Pedir para Jesus, aumenta a minha fé. Vamos falar juntos? Aumenta a minha fé, para que eu possa crer que minha vida está totalmente segura. Eu comecei com uma música que o Marcão, assim que ele viu o tema da mensagem, acho que não deu nem 5 minutos, ele mandou, que foi a música Não Sou Mais Escravo do Medo. Nós não somos mais escravos do medo, irmãos. Amém? Jesus está dizendo, por que duvidar? No amor não há temor. Confie em Jesus. Creia nisso, peça que Ele tire o medo do seu coração. Eu pediria, que tem gente, eu gosto do que está acontecendo hoje, você quer usar bem seu celular? Tira uma cópia disso aí, vai lá. Fala, Senhor Jesus, eu vou colocar isso aqui, eu vou orar por isso, eu vou colocar isso como meta da minha vida. Tá bem? Se você quer usar bem, vai lá e tira. E veja, e siga aquilo que Deus tem. Jesus falou com você nesta manhã. Não saia daqui sem tomar uma decisão sobre isso, sem assumir um compromisso com cada palavra que Deus fala com você.
Me ensina a perceber quando a visão estiver distorcida. Me dá a capacidade para olhar e confiar nas possibilidades e não nas dificuldades. Muda a direção dos seus olhos e aumenta a minha fé para que eu possa crer que minha vida está totalmente segura nas mãos de um Deus amoroso.